E aí, gente? Estão felizes? Vocês não querem todo mundo sentar aqui assim, ó, que aí eu olho uniformemente para todo mundo? Mas vocês que sabem, né? Só tô assim, né? Aleluia. Vai dar certo. Vamos comigo aí, senhores? Aí sim, hein? Glória a Deus. Gente, muito feliz de estar aqui essa noite. Para mim é sempre uma grande honra, né? Quando Deus libera a gente para trazer algo. E eu fico sempre apreensivo. Todas as vezes que eu venho ministrar, ou que alguém me chama para trazer uma palavra, uma oração, eu fico apreensivo. Porque esse lugar aqui, esse ambiente aqui, sem a presença de Deus, é só um ambiente comum. Se a gente tirar todas as cadeiras aqui, botar uma travinha ali, dá para a gente jogar um gol a gol. É ou não é? Mas quando a presença de Deus está aqui, esse lugar se torna um pedaço do céu. E aí a gente começa a acessar coisas que a gente não acessa. Porque quando a igreja se une para adorar o Senhor, a gente se une em unidade. E a palavra fala que onde estiver um ou dois reunidos, ali o Senhor estará presente. Então Ele está aqui, amém? Então vira para o seu irmão aí do seu lado e fala assim: Jesus está aqui. E Ele vai te pegar hoje. Amém? Vamos lá? Jé, você me ajuda na... Porque eu já perdi meu esboço aqui. E a Jé tem o... Então, coloca pra gente... Isso, Jé, maravilhoso, top. Gente, Deus me deu uma palavra que eu confesso pra vocês que eu fiquei a semana inteira meio confuso. Porque às vezes Deus fala umas coisas pra gente e eu falo, nossa, mas como é que eu vou falar isso, Jesus? Porque eu não sei se eu vou conseguir falar da forma que o Senhor está me falando, né? Sabe quando a gente vai na escola, ia na escola, né, há muito tempo atrás, e aí o professor falava uma parada que você fala assim, nossa, eu entendi tudo, chega na hora da prova, você não entendeu nada? É mais ou menos assim, mas vai dar certo. Vamos ler lá 1 Samuel 1, 26 ao 28. E ela lhe disse, meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Amém. Aqui é um versículo onde Ana volta ao lugar onde o sacerdote Eli vivia, para dizer para Eli que ela estava devolvendo Samuel. Só para a gente entender, eu vou contar resumidamente aqui a história de Ana. Ana, ela era uma mulher estéril, mas ela tinha um sonho, que era gerar. Ela queria gerar um filho. E aí, certa vez, eles foram até o local onde o sacerdote vivia, e ela foi ali e fez uma oferta, e ela falou assim, Deus, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. Olha que forte. Eu devolvo ele para o Senhor. Já reconhecendo que Deus já tinha dado para ela, sem ela nem mesmo ter gerado aquilo, né? Que loucura. E aí passou um tempo, ela teve Samuel, e aí ela volta lá para entregar Samuel para o Senhor. Para que Samuel pudesse viver ali naquela casa, para que ele possa ser educado, para que ele possa ser um sacerdote, para que ele possa viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Então Ana recebeu um milagre e ela devolveu o milagre dela para Jesus. Quantas vezes Deus entrega coisas para a gente naquele momento que a gente mais precisa? Eu não sei se é só comigo que isso acontece, né? Mas sabe quando a gente está naquele aperto, assim, alguma situação que a gente está passando, algum problema, e aí a gente fala assim, Jesus, eu preciso agora de um milagre. Alguma coisa tem que acontecer. E aí a gente vai para dentro do nosso quarto, e a gente começa a orar, e aí Deus começa a falar com a gente, e aí de repente acontece aquilo que você precisava. Mas às vezes a gente não tem um coração grato.
e a gente não volta para agradecer a Deus. Aquilo que a gente pediu com lágrimas, ajoelhado ali, pedindo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu conheço alguns jovens, não é dessa igreja, de outras igrejas, que fica assim: Jesus, me dá uma namorada, Jesus. Eu preciso namorar. Eu preciso agora namorar, eu não aguento mais. E aí Deus entrega a namorada, e aí, puf, some da igreja. Nunca mais você vê a pessoa na igreja. Porque às vezes a gente pede algo para Deus pensando em uma única pessoa. Nós. E quando Deus nos entrega algo, não é que Ele está esperando que você agradeça a Ele, mas é o comum a gente fazer isso, porque tudo vem dEle, tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo é através dEle. Lá em João 1 fala que no princípio Ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, Ele sempre existiu. E nós viemos do céu e para lá a gente vai voltar, amém? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me ajudam. Está entendendo tudo? Ok. É porque ele fala espanhol, inglês e todas as outras línguas. Aleluia. Mas vamos voltar aqui. E aí Ana foi lá e devolveu Samuel para o Senhor. E Samuel começou a aprender ali com o sacerdote Eli. Mas Eli tinha um problema. Naquela época, Israel ela era coordenada, né, administrada pelos juízes. Isso é o mais legal, né? Quanto mais a gente vai estudando a palavra, mais coisas a gente vai descobrindo, né? E quando eu comecei a fazer o carisma, eu fiquei assim: nossa, isso aqui vai ser muito chato. Eu falei: isso aqui depois eu vou tomar uma bronca do pastor. Mas enfim, porque eu não sou uma pessoa muito fã de estudar. Eu venho, entendo e vou embora. Só que quando a gente começa a estudar a palavra, quando a gente começa a entender que uma letra tem um significado, uma palavra tem um significado, a gente começa a ficar muito doido, porque tudo na palavra fala. Desde Gênesis a Apocalipse tem uma chave para nossas vidas. Eu costumo dizer que a Bíblia é o jornal mais atual que existe. Ela é mais atual que o jornal que vai sair daqui 10 anos. Lá já está escrito. E aí Eli tinha um problema. Qual que era o problema de Eli? Ele era um sacerdote e ele tinha 2 filhos. Alguém sabe os nomes dos filhos de Eli? Alguém quer chutar? Quer chutar, Gabi? Não? É Ofni e Finéias. Se eu falar errado, alguém me corrige. E esses 2 filhos de Eli, eles trabalhavam também ali no templo. Eles trabalhavam com Eli. E a palavra chama eles. Tudo isso que eu estou falando está lá em 1 Samuel 1, 2 e 3, acho que até o 4, vai fazer parte daquilo que eu vou falar hoje. E a palavra chama eles de filhos de Belial. Cara, muito doido, né? Imagine, a palavra está chamando pessoas que trabalhavam, filho de sacerdote, que também eles eram sacerdotes, trabalhavam no templo de filhos de Belial. Mas o que esses caras fizeram para que Deus chamasse eles de filhos de Belial? Imagine a gente aqui na igreja trabalhando, e aí de repente Deus vira para a gente e fala: você é um filho de Belial. Mas como assim? Eu estou lá dentro trabalhando. Estou fazendo as coisas, Jesus. Estou ajudando lá no Welcome. Estou cantando. Mas eles faziam coisas que não agradavam o coração de Deus. A palavra fala que Ofni e Finéias, eles roubavam o sacrifício. O povo ia lá uma vez por ano para sacrificar e eles roubavam. Mas eles não só roubavam o sacrifício que era sacrificado ali, eles roubavam a melhor parte. Sendo que a melhor parte ela tem que ser para o Senhor. A melhor parte de tudo que a gente faz tem que ser para o Senhor. Sabe que a minha mãe, ela sempre fala uma coisa. Ela fala que até do nosso dia a gente tem que tirar o dízimo, sabia? Se o dia tem 24 horas, 10% é do Senhor.
A minha mãe é desse nível, ela puxa minha orelha bastante. Inclusive ela deve estar assistindo. Beijo, mãe. Depois ela vai mandar uma mensagem. Mas eles roubavam até a melhor parte da oferta. E a palavra também fala que Eli, ele amava mais os filhos dele do que o Senhor. Porque ele não corrigia os filhos. Isso é um grande erro. Sabe quando você vê aquele seu amigo, aquele seu brother fazendo um monte de coisa errada e você não corrige ele? Você está sendo igual a Eli. Sabe por quê? Porque quando você tem o conhecimento da palavra, você é cobrado. Quanto mais conhecimento você tem sobre Deus, mais você vai ser cobrado sobre aquilo que você sabe. Então, se você sabe que mentir é pecado, você tem consciência disso, e você vê o seu brother mentindo, e você não chega nele e fala assim, mano, não faz isso, porque isso não agrada o coração de Deus, Deus vai cobrar de você. E pior, se você também estiver fazendo isso, aí, meu Deus. Porque nós, como corpo, nós temos uma responsabilidade. Gente, isso aqui que eu vou falar é muito sério. Vocês já pararam para pensar que você pode ser a chave para a eternidade na vida de alguém? Já parou para pensar que os seus amigos do seu trabalho, os seus amigos do seu college, não sei, do seu high school, você pode ser a chave que vai levar eles para o céu? Mas você já parou para prestar também atenção e pensar que você também pode ser a pedra que vai levar ele para o inferno? Como assim, Léo? Você está doido? O que você está falando? Porque quando você compartilha do pecado com ele, você não está sendo um espelho de Jesus para ele. E sim, você está ajudando ele a ir para o inferno. Isso aqui é muito forte que eu estou falando, não é? Porque não tem outro caminho. Não existe uma terceira via. Não existe uma terceira opção. Quando eu ficar velho, eu vou me converter. Quando eu tiver a minha empresa, eu vou me converter, eu vou seguir a Jesus. O tempo é agora. Deus está chamando a gente agora. Sabe que todo culto, quando tem legacy, eu sempre oro e peço para que Deus traga as pessoas que precisam ouvir a palavra da noite. Então, se vocês estão aqui hoje, é porque vocês foram premiados para ouvir isso que está sendo ministrado. E depois, se vocês quiserem ver, não tinha nada disso no meu esboço. Meu esboço está todo bagunçado aqui, mas é aquilo que Deus quer falar para nós. Então a gente tem que parar de ficar postergando as coisas, empurrando as coisas com a barriga. Porque Deus está chamando a gente para viver algo novo hoje. Sabe, quando eu vejo um jovem, e na maioria das vezes eles já vêm falando alguma coisa que está acontecendo na vida deles, né? Eu até brinco com o Daniel, falo, cara, eu não quero saber, mas a gente está ali para ouvir, para ajudar. Mas uma coisa que me chamou a atenção essa semana é que Deus me colocou uma pessoa no meu caminho que viveu um pouco, né, daquilo que eu vivia lá atrás. E eu vou contar um pouquinho do meu testemunho hoje. Quando eu nasci no berço evangélico, né, nós éramos da Batista, e aí a gente ia para a escola bíblica dominical. Manja, Lucão? Na salinha lá, tacava o terror. Nossa, as tia não amava muito o Léo não, mas deu certo. E aí, cresci na igreja, aquele papo, né? Eu cresci na igreja, mas eu não fazia parte da igreja. Eu me lembro que no ápice da minha juventude, quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu comecei a ser líder de GC, lá também, né? Na época chamava Célula, e aí eu ajudava lá os adolescentes, trabalhava. Nossa, fazia e acontecia dentro da igreja.
Mas na maioria das vezes eu estava fazendo alguma coisa errada que não agradava o coração de Deus. Eu era um agente dupla face. E aí um dia eu tive um encontro com Deus, ou pelo menos eu achei que eu tive. E aí nesse meu primeiro encontro com Deus, eu fiquei, nossa, agora nunca mais eu vou pecar. E aí eu virei aquele crente chato, sabe? Que se via alguém pecando, eu julgava a pessoa. Eu falava assim, cara, tu é pecador, você vai pro inferno, seu filho de Belial. Eu gostei dessa palavra. E aí eu fiquei esse crente chato durante aí, sei lá, uns 8 meses. E aí depois eu voltei a viver a minha vida dupla. Até que então eu me desviei. E aí quando eu me desviei, eu vivi talvez os 4, 5. Eu achava que eram os melhores, mas foram os piores anos da minha vida. Sabe por quê? Porque durante esses 5 anos, eu estava sem a presença do Senhor. Eu tinha colocado o Espírito Santo numa caixinha e fechado. Teve uma vez que, isso aqui eu nunca contei. Teve uma vez que eu fui para uma balada e nesse dia eu tinha bebido tanto, eu tinha usado tanta droga que quando eu saí da balada, eu fui pegar o meu carro e uma voz falou assim para mim, não dirige. E aí eu entrei no carro, liguei o carro e não ouvi a voz. E eu podia sentir que tinha assim, um demônio assim do meu lado. E ele falava, eu vou te matar. Eu vou capotar seu carro. E aí aquele dia eu lembro que eu estava dirigindo e teve uma hora que eu fechei o olho, abri, fechei o olho e abri. E eu consegui chegar na rua da casa da minha mãe. Quando eu cheguei ali, Deus me mostrou uma coisa que aquele dia é marcado assim na minha cabeça. Na rua assim, eu via como se fosse vários zumbis andando de um lado para o outro. E aí eu tive essa visão e vi isso e eu fiquei, nossa, se eu morrer hoje era para lá que eu ia, junto com essas pessoas. Deus me mostrando, né? E aí no outro dia eu acordei e vivi como se nada tivesse acontecido, mas hoje eu entendo aquilo que aconteceu. E aquela visão ficou na minha cabeça por vários dias. Tanto é que depois eu catei e falei assim, agora eu só vou beber. O resto não vou fazer não, porque eu estou ficando doido. Mas era Deus me mostrando que se eu continuasse naquele caminho, eu ia para lá. Mas Deus, Ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele transporta a gente do lugar de pecado, Ele limpa a gente e coloca a gente com vestes novas, no lugar onde a gente nasceu para estar, no lugar onde Deus chamou a gente para viver, para estar. E hoje eu me vejo aqui, eu falo assim, nossa, não é possível que Deus está me usando dessa forma. Mas sim, é possível, porque quando você foi gerado, Deus te gerou com um propósito, que é viver a vontade dEle. E a vontade do Senhor é perfeita e agradável. Sabe, nada mudou. Desde Moisés, nada mudou. Ele é o mesmo, Ele não muda. O Jasper falou aqui, Deus não é filho para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque Ele é o mesmo e sempre será. Amém? Vamos pular lá para 1 Samuel 3, 19 e 20. Por favor, já. Quando Deus viu tudo aquilo que estava acontecendo, Deus tirou de Ofni e Finéias aquele sentimento de arrependimento. Eles perderam a sensibilidade ao Senhor. Porque o pecado deles, que eles estavam praticando, já era algo tão grande que Deus já deu uma sentença de que eles iam morrer. Então eles não conseguiam mais se arrepender. O coração foi endurecido. Então eles foram para a batalha que estava acontecendo e eles morreram. E ali a Arca da Aliança foi tomada. Mas durante todo esse processo,
Deus tinha falado com uma pessoa. Lembra que Ana pediu para que Deus desse um filho para ela e Deus deu Samuel? Enquanto tudo isso estava acontecendo, aquele rebuliço, Samuel estava lá dentro do quarto dele, crescendo e aprendendo as coisas do Senhor, crescendo em Deus. E nisso Deus já tinha chamado Samuel, já tinha falado com Samuel. Deus já tinha batido no quarto de Samuel, no coração de Samuel, e falou assim: Samuel, Samuel. E aí Deus usa até aquela pessoa que não é mais, para poder te ensinar como ser, sabe? Eu me lembro que quando eu estava desviado, Deus usava pessoas para falar no meio da balada: cara, seu lugar não é aqui. E eu não entendia. Uma galera nada a ver, que eu nunca tinha visto na minha frente, virava para mim e falava assim: tem alguma coisa diferente em você, aqui não é seu lugar, você tem que ir embora daqui. E eu ficava: esse povo é tudo doido. E não foi uma vez não, foram várias vezes. Sabe por quê? Porque quando Deus te escolhe, Ele te protege, e Ele fica indo atrás de você, até você chegar e se render. Deus está levantando uma geração para ir atrás daquelas pessoas que estão perdidas. Imagine quantas pessoas que vocês não conhecem no círculo social de vocês, que precisam ouvir isso que está sendo falado hoje. Às vezes a gente acha que é só sobre nós, mas não é sobre nós. Nós somos um canal para poder entregar aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. E quando Samuel estava lá no quarto, ele estava crescendo, Deus estava falando com ele. Deus deu uma visão para Samuel e disse o que ia acontecer com a casa de Eli. Samuel disse para Eli, Eli já sabia, porque Deus já tinha usado Samuel para revelar. Quando Ofni e Finéias foram para a batalha e eles morreram, a arca do Senhor foi levada. Olha o tamanho da repercussão por conta de pessoas que estavam pecando, onde não deveria haver o pecado. O nosso pecado, ele traz consequências. E às vezes você pode estar fazendo algo que você fala: ah, mas ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E todo pecado tem consequência. Todo pecado tem uma consequência. E aí quando Eli fica sabendo disso, ele também cai da cadeira e morre. E assim acaba ali a casa de Eli. Mas o filho da promessa estava lá. E aí olha que legal. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Isso é maravilhoso. Um menino que foi entregue como oferta por conta daquilo que a mãe dele tinha feito com Jesus, com Deus, por conta do acordo que ela fez com Deus, ele crescia e ele foi confirmado como profeta. E ele foi o último juiz de Israel. Depois disso vieram os reis. Samuel foi responsável por ungir Davi. Ele foi o profeta que derramou o óleo sobre a cabeça de Davi. Quando Deus entrega uma promessa para a gente, quando Deus fala que Ele vai fazer, não importa o que aconteça. Não importa como está a sua vida hoje. Se você tem uma promessa, ela vai se cumprir. Porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Ele não volta atrás. Ele nunca vai voltar atrás. Por isso que a gente tem que correr para a promessa que Deus tem para nós. Não sei se já aconteceu com vocês, de alguém chegar e falar assim: você vai ser pastor, você vai falar para multidões, você vai viajar o mundo. Cara, muito legal ouvir isso. Muito legal ouvir que Deus vai te levantar. Muito legal ouvir que, nossa, você vai ser voz na sua geração. Mas sabe o que é mais legal ainda? É você se preparar para isso. Porque quando Deus fala que vai fazer algo na sua vida, isso já começou, isso no céu já aconteceu.
Então, se Deus falou que você vai para as nações, quantas línguas você fala? É forte, porque a gente acha que vai acontecer quando a gente tiver 40, 50 anos. E aí quando acontece e a gente está despreparado, e aí? Aí vem algumas frustrações. Então, a hora de se preparar é agora. Quando eu falei de Gideão, Gideão tinha muitos homens. Mas Deus falou para Gideão, Gideão, ainda tem muita gente. Se Deus quisesse fazer só com Gideão, Ele faria só com Gideão. Porque Deus, quando Ele quer usar, quando Ele quer fazer, Ele só precisa de um disponível para as coisas acontecerem. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Feche seus olhos, a gente vai ministrar um louvor. E eu queria que nesse momento você pensasse naquilo que foi ministrado aqui. Eu queria que você pensasse nessa palavra. Eu queria que você pensasse naquilo que você está fazendo para Deus. Queria que você pensasse aí no seu chamado, naquilo que Deus tem falado com você. Queria que você pensasse se porventura há algo que você precisa deixar para trás hoje. Se porventura tem algo que você está fazendo e você sabe que isso não está agradando o coração de Deus. E Deus trouxe a gente aqui hoje para falar com você. Para que você deixe a bagagem que está te segurando para trás. Quando a gente está carregando muita coisa, fica pesado. E o fardo dele é leve. Então Deus está convidando a gente hoje para trocar de fardo. Para trocar de fardo com Ele. Para que a gente possa viver uma vida mais leve, uma vida mais solta. Para que a gente possa caminhar com Ele, do lado dEle. Para que a gente possa viver as promessas que Ele tem para nós. Eu sei que, como jovens, nós enfrentamos muitos problemas, muitos desafios. Eu também sou jovem, eu também passo por esses problemas. Mas o mais legal disso tudo é que com Ele a gente consegue vencer esses problemas. Com Ele a gente consegue avançar. Com Ele esses problemas se tornam nada. Porque o que falta em nós escorre de Jesus. O que falta na sua vida escorre dele. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria fazer uma oração. Se você puder repetir essa oração comigo. E falar assim: Jesus, eu reconheço que sem Ti eu não posso fazer nada. Eu reconheço que eu preciso mudar. Eu reconheço que eu estava longe da Tua presença. Jesus, eu reconheço que eu estava carregando coisas pesadas. E hoje eu quero deixar de carregar essas coisas. Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, me cura. Jesus, me liberta. Jesus, vem morar aqui no meu coração. Eu não sei se aqui no nosso meio tem alguém que ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Eu não sei se aqui no nosso meio tem alguém que está afastado e que de repente essa semana foi uma semana difícil e fala assim: hoje é o dia que eu vou voltar para a casa do Pai. Hoje é o dia que eu vou tomar uma decisão de largar tudo aquilo que eu estava fazendo para viver a vontade de Deus. De repente você até vem na igreja, de repente você até frequenta um GC, mas ainda falta você falar, ainda falta você colocar para fora. Se porventura aqui no nosso meio tem alguém que quer aceitar Jesus, quer voltar para a casa do Pai, eu queria que você levantasse as suas mãos, eu queria orar por você. O momento é hoje, o momento é agora. Não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Se porventura alguém no online, pode colocar a hashtag Eu Decido por Jesus. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos orar com você, nós vamos te mandar uma mensagem, nós queremos ser igreja com você. Amém, glória a Deus. Eu vou orar por vocês, para que nós possamos sair daqui cheios da presença do Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, agradecer ao Pai por esse culto. Pai, eu quero te agradecer porque a tua presença é real aqui neste lugar, Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, porque o Senhor, ó Deus, era, o Senhor é e o Senhor sempre vai ser. Pai, que nós possamos, ó Deus, sair, ó Pai, deste lugar, Jesus, hoje, com a decisão, ó Pai, de mudança. Pai, que nós possamos, ó Deus, sair, ó Pai, deste lugar, ó Deus, entendendo, ó Pai, que nós carregamos, ó Deus, uma promessa, entendendo, ó Pai, que nós não vamos, ó Deus, brincar, ó Pai, com as coisas que o Senhor tem nos entregado, entendendo, ó Pai, que a melhor parte daquilo que o Senhor nos entrega é para o Senhor. Pai, que nós saiamos, ó Deus, dessa noite, ó Deus, renovados, ó Deus, transformados, Jesus. Pai, eu oro, ó Deus, para que haja, ó Deus, um renovo, ó Pai, no nosso meio. Pai, eu oro, ó Deus, para que haja, Senhor, transformação. Eu oro, ó Deus, para que haja, Senhor, ação. Eu oro, ó Deus, para que haja, ó Deus, um impulsionar, ó Deus dos céus. Um impulsionar, ó Deus, sobre o legacy, ó Pai, de Sarasora. Senhor, inauguramos, ó Deus, um novo ciclo, um novo tempo, uma nova estação. Sabemos, ó Deus, que o melhor está por vir. Por isso, ó Deus, nós oramos, ó Deus, por cada vida aqui, ó Pai. Cada cadeira aqui, ó Pai, representando, ó Pai, um jovem. Cada cadeira, ó Pai, representando, ó Deus, uma vida que será salva. Pai, nós declaramos, Jesus, Sarasora é do Senhor. Pai, nós declaramos, ó Deus, a Flórida é do Senhor. Não recuaremos, avançaremos, porque nós temos, ó Pai, um objetivo, que é o Senhor, Jesus. Pai, que nós possamos, ó Deus, viver, ó Pai, um domingo, Deus, extraordinário na Tua presença, Jesus. Que o Senhor, ó Deus, possa nos levar em paz, que nós possamos, ó Deus, ser guardados, ó Pai, pelo Senhor. Jesus, se porventura há aqui, ó Pai, algum lar que tem, ó Pai, falta de paz, declaramos agora a paz do Senhor, Jesus. Paz do Senhor, ó Pai, nos lares, paz do Senhor nas famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.